Olá, pessoal! Continuando aqui a parte 2 da nossa aula 2 do quarto bimestre. Vamos lá? Pois bem, vamos tratar agora da União Ibérica, certo? Lá no século XVI, a produção e comercialização do açúcar aqui no Brasil, ela foi afetada por uma crise política lá em Portugal. O que aconteceu? O Dom Sebastião, que era o rei da época, ele foi para uma batalha na África, no Marrocos, e desapareceu, tá? Aí ele foi dado como morto. Ele não tinha filhos, não tinha herdeiro direto, e a coroa foi entregue para o tio-avô dele, o cardeal Dom Henrique. O Dom Henrique, ele falece em 1580, e assim começa uma briga, né, para quem iria sentar no trono de Portugal, certo? O Felipe II, né, que era o rei da Espanha, ele era tio do Dom Sebastião. Aí o que ele faz? Ele invade Portugal, tá? Assume o trono de Portugal e passa a ser rei da Espanha e Portugal ao mesmo tempo. Isso durou de 1580 a 1640. E este período a gente chama de União Ibérica. Por que União Ibérica? Porque foi a junção, né, de Portugal e Espanha que ficam na Península Ibérica sob a égide do mesmo rei, tá? Isso gera problemas, tá? Que tipo de problema? Vamos lá. A Holanda, né, fazia parte dos Países Baixos, tá? Quais eram os Países Baixos da época? Holanda, Bélgica, Luxemburgo e o norte da França. Os Países Baixos, eles eram possessões da Espanha, ou seja, eram dominados pela Espanha. E em 1579, né, as províncias protestantes, do norte, inclusive a Holanda, né, declararam independência da Espanha. Então a Holanda se torna uma inimiga da Espanha, tá? E vocês acham que a Espanha ia deixar a Holanda continuar controlando e participando e lucrando dos negócios do açúcar do Brasil? Não, né? Lembra-se que o Brasil não era colônia de Portugal? Né? Então, se a Espanha passa a governar também Portugal, a Espanha passa a dominar o Brasil, né? A Espanha sendo inimiga da Holanda, a Espanha tira a Holanda dos negócios do açúcar. Os comerciantes holandeses ficaram pé da vida, falaram assim, nós não vamos perder os lucros do açúcar, e invadem Salvador, né, com 3.000 soldados, organizados por uma companhia de comércio que chamava Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, em 1624. O domínio a Salvador não dá certo, tá? Em 1630, eles partem para a mais próspera capitania da colônia, que era Pernambuco, tá? Conseguem derrotar os portugueses, dominam Pernambuco e instauram um governo holandês em Pernambuco. Vocês já imaginaram isso? Vocês sabiam disso, né? Que Pernambuco, um estado brasileiro, já foi governado por holandeses? Pois é, né? O escolhido foi um nobre holandês, o Conde Maurício de Nassau, que governou lá Pernambuco por 7 anos, entre 1637 a 1644. O Nassau, né, ele fez um governo bem legal lá em Pernambuco, tá? Pernambuco prosperou bastante no governo de Nassau. Ele transfere a capital de Olinda para Recife e, faz um governaço lá, ele domina a política, o exército, as finanças, a justiça da capitania, né? Ele não expulsa os colonos portugueses, pelo contrário, ele convida os colonos portugueses a participar com ele do governo, e a tolerância religiosa foi uma das marcas registradas do governo de Nassau. O que é isso? Ele aceitou todo mundo, católico, né? Pegou apoio político dos católicos, pegou o capital dos judeus, né? E os holandeses, como eu já falei para vocês, que eram protestantes calvinistas, né? Procurou manter uma boa relação, né? Aí com todo mundo. Um dos pontos mais importantes do governo de Nassau foi que ele concedeu empréstimos aos senhores de engenho, tá? Guardem isso daí. Esses senhores de engenho, com esses empréstimos, compraram escravos e equipamentos, e a produção e o comércio de açúcar cresceram super lá no governo de Nassau, tá? Ele promoveu também as artes,
o urbanismo e as ciências em seu governo, né? O que ele fez? Transformou Recife de um povoado para uma grande capital, né? Fez ruas, pavimentou ruas, construiu pontes. Inclusive, ele fez uma ponte, né? A ponte de Nassau, que ligava Recife à cidade de Maurícia, que era onde ele morava, né? Só para ele poder ir trabalhar, tá? Canais, mercados e outras construções. Além disso, né? Ele trouxe para o governo uma galera aí, né? Uma comitiva de estrangeiro, formados por 46 especialistas, tá? Entre eles, arquitetos, naturalistas, cronistas, cartógrafos e pintores, tá? Esse pessoal fez uma verdadeira revolução artística aí no Recife. Produziu mapas, classificou plantas, animais, ergueu edifícios, né, na cidade de Maurícia, como eu falei para vocês, tá? Bom, será que esse governo aí do Nassau, essa prosperidade do Recife durou para sempre? Não, né? Em 1640, num episódio conhecido como Restauração Portuguesa, ou seja, recuperação portuguesa, os portugueses conseguem expulsar o rei espanhol do trono e conseguem colocar um português no trono, tá? Ou seja, eles conseguem recuperar a sua independência. A economia do Nordeste dessa época já estava em decadência, tá? E para contornar essa crise, a Companhia das Índias Ocidentais, que era a patroa do Nassau, digamos assim, exige que ele passasse a cobrar aqueles empréstimos. Lembra que eu falei para vocês? Os senhores de engenho. Ele não quis cobrar, tá? Em 1644, ele vaza para a Holanda, tá? Ele deixa o Nordeste e vai embora para a Holanda. Aí, o que acontece? A situação lá piora, né? Os proprietários de engenho, que eram quem tinha engenho, e os lavradores de cana, que era quem plantava cana, mas não tinha engenho, se rebela contra o domínio holandês, tá? Em 1645, escravos e indígenas se juntam ao movimento que ficou conhecido como Insurreição Pernambucana. O pessoal lá do Nordeste, da província de Pernambuco, consegue, né, expulsar os holandeses que voltam para a Holanda em 1654. É praticamente, pessoal, a assinatura do óbito, né? A assinatura da certidão de óbito da produção açucareira no Brasil. Por quê? Porque os holandeses haviam aprendido a produzir açúcar aqui no Nordeste. E eles tinham umas colônias lá no Caribe, né? As Antilhas Holandesas. Aí eles vão para lá e passam a produzir nas Antilhas Holandesas um açúcar de melhor qualidade e mais barato do que o produzido no Brasil, né? Isso faz com que ferra totalmente, né? E provoca o declínio quase total da produção açucareira no Brasil, tá bom? Então, ó, a União Ibérica, né, que foi a junção das coroas portuguesa e espanhola, faz com que os holandeses invadam o Brasil, né, lá no Nordeste, a província de Pernambuco, governem lá por um tempo e depois foram expulsos, né? Aí eles foram para as Antilhas, aprenderam a produzir açúcar, né? E ferram lá com a produção colonial. Essa queda na produção do açúcar faz com que Portugal perca dinheiro, né? O Império Português entra numa crise horrorosa e eles tentam reforçar, né, o domínio sobre a colônia portuguesa, tentando aumentar o monopólio das importações e exportações dos produtos da colônia, ou seja, eles exigem que o Brasil venda só para Portugal e compre só de Portugal, tá? No início do século XVIII, o reino português estava muito fraco, né? O que eles fazem? Se aliam à Inglaterra, tá? Fazem uma série de tratados com a Inglaterra, inclusive os tratados de Mentuen, principalmente, né? Os tratados de Mentuen, conhecido também como tratados de panos e vinhos, onde os portugueses compravam onde os portugueses compravam tecidos da Inglaterra e vendiam vinhos para a Inglaterra. O que se vende mais, galera? Tecido, é lógico, né? Esse tratado aí fez com que Portugal ficasse muito endividado com a Inglaterra, tá?
e aumentasse a sua dependência com relação a esse país, certo? Pessoal, por hoje é só, tá? Eu espero que tenha elucidado, né, um pouquinho para vocês a economia açucareira e a União Ibérica. Caso vocês tenham dúvidas, a gente está aí na quinta-feira para esclarecer, tá? Um abraço, pessoal.